Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Hugo Eu sou o Carlos. e hoje a gente vai apresentar sobre a nossa terceira e última entrega da matéria tema de inteligência artificial. Nós escolhemos um tema bem interessante, que é de gerar música com inteligência artificial. Essa ideia surgiu desde a primeira vez que o professor mostrou que isso era possível para a gente em uma das aulas, e a gente resolveu trazer isso para esse trabalho. Para isso, a gente usou uma rede neural recorrente, mais especificamente uma LSTM. Por que a gente teve que usar essa variação? As redes neurais recorrentes têm um problema de, às vezes, ir esquecendo, né, o contexto. Com muitos parâmetros, você vai enviando a entrada, ela vai esquecendo do começo. E por isso que a gente usou uma LSTM, que ela tem o diferencial de ter esses três componentes principais, que é o gate de entrada, esse gate de esquecimento, que é justamente ver quais informações antigas devem ser descartadas e tudo mais, e um gate de saída. E fazendo as nossas pesquisas, a gente chegou à conclusão que seria muito interessante usar a LSTM para fazer esse trabalho. Bom, e qual foi a metodologia que a gente usou para construir isso? Como ele disse, a gente viu que já tem a gente deu uma estudada, viu que a LSTM seria uma boa forma da gente fazer isso. E a gente começou fazendo isso usando um dataset que já existe do BAR, que foi possível fazer esse primeiro treinamento da nossa LSTM. E após isso, a gente queria chegar no objetivo maior, que é usar como base as composições dos Beatles. Porque, né, a gente acha que eles foram. A gente gosta da música deles, gosta de rock, e acho que ele foi um marco importante, então a gente queria ver como é que ia se comportar um LSTM com esse dataset. Bom, então qual foi nossa sequência para construir isso aqui? A gente começou com esse dataset pronto aqui do bar, fizemos um modelo, treinamos, configuramos alguns parâmetros. E depois a gente partiu para o nosso desafio mesmo, onde a gente coletou as músicas existentes do nesse site aqui. A gente pegou 102 músicas em formato MIDI para facilitar a extração. Depois a gente transformou essas músicas numa sequência de notas e acordes, dependendo. Depois disso, a gente usou essa sequência para treinar nosso modelo, que a gente já tinha configurado um pouco com o bar, depois a gente configurou com os dados desse novo dataset. Beleza. Depois disso, a gente fez um modelo gerar uma nova sequência musical, e depois a gente converte essa saída para um arquivo MIDI, que aí dá para reproduzir novamente em algum dispositivo. Aqui a gente tem um modelo que a gente pegou na internet da imagem explicando mais ou menos como é que funciona. Ele pega notas pré-existentes e ele vai definir as próximas notas baseadas nessa sequência que foi adicionada anteriormente. E agora vamos ver como é que a gente desenvolveu isso. Então, agora partindo para o código, primeiro a gente começou importando todas as bibliotecas que a gente ia usar. A principal, digamos assim, é essa Music 21, que é a biblioteca que a gente usou para manipular os arquivos e criar e extrair de arquivos MIDI. Tem o TensorFlow, Keras, NumPy, todas muito importantes para o nosso projeto. Depois, a gente passou para a extração de notas. Aqui a gente deixou os dois modelos que a gente usou para o bar, que é um pouco mais curto, né? Porque ele já vem pronto, já vem tratado. Depois a gente fez com o dos Beatles, que a gente pega esse arquivo zip e precisa de uma manipulação maior para extrair todas essas notas. E daí a gente já foi para preparar o modelo. Então aqui a gente usa aquela função para extrair as notas. Depois a gente usa esse label encoder, que é para traduzir isso para um número, que fica mais fácil para nossa LSTM. Depois a gente criou uma sequência de notas para o treinamento. A gente cria essa sequência e espera que ele retorne alguma coisa, uma saída esperada para a gente fazer o treinamento. Então, um exemplo, né? A gente cria um parabéns para você nessa data querida e o que a gente espera é receber muitas felicidades. Depois, a gente fez uma estruturação também melhor dos dados, redimensionando, normalizando e convertendo alguns dados. E daí a gente já conseguiu criar a nossa rede neural.
Bom, e como é que ficou a estrutura da nossa rede? A gente define aqui como modelo sequencial. A gente usou os modelos já prontos, né, das bibliotecas, que a gente usou então aqui a LSTM com 256 neurônios na nossa primeira camada. A gente usou um dropout de 0,3, 30%, né? Depois a gente coloca outra camada de 256 neurônios, coloca uma camada densa. Por fim, coloca a função de ativação aqui com a Softmax e colocou o otimizador do Adam aqui. Beleza. Depois disso, a gente vai para o nosso treinamento. Primeiramente, a gente treinou aqui no próprio Copilot com 10 épocas, usando a GPU deles aqui. Mas é importante ressaltar que a gente também usou uma GPU própria para a gente conseguir treinar por mais tempo e para chegar na acurácia melhor, na maior precisão. Aqui a gente treinou 10 épocas, chegou numa perda de 2. Mas como a gente pode ver lá para baixo, a gente conseguiu reduzir bem esse número rodando 50 épocas. E aqui a gente é para a parte, depois do treinamento, a gente gerar as músicas, a gente pega uma pré-sequência aleatória, dá para o nosso modelo, e o nosso modelo prevê as próximas 500 novas notas nessa função. Depois disso, ele pega essas notas e gera um arquivo MIDI que, como eu falei, ele pode ser reproduzido em outro dispositivo. E aqui eu queria mostrar um pouco dos nossos resultados. Vamos começar com o nosso primeiro treinamento aqui, ó, como a gente pode ver, não foi nada muito bem. Ele repete muito a mesma nota até o final. E depois a gente foi ajustando os parâmetros, ficando daquele modelo que já está, alguma quantidade de neurônios, essas coisas assim. Mais épocas a gente também deixou rodar. E a gente conseguiu chegar no resultado aqui com o dataset de bar, esse mais ou menos assim, ó. Bom, como a gente pode ver, ficou um resultado bem melhor depois que a gente deu uma ajustada, treinou por mais tempo. Não fica aquela repetição de notas e ele consegue prever bem melhor. Bom, e depois a gente veio para o nosso desafio com o dataset dos Beatles. Esse aqui foi nosso primeiro resultado gerado. Como a gente pode ver, fica diferente, né? Por causa dos datasets diferentes, aqui a gente pode ver que a composição assim, é mais acordes, coisa assim. Lá tem mais uma sequência assim, melódica, vamos dizer assim, do piano. Mas como esse aqui foi nosso primeiro treinamento, né? Depois a gente ajustou, chegamos num resultado mais ou menos assim. Bom, como podemos ver, ficou bem melhor do que aquela primeira versão que a gente tinha. Depois que a gente deu uma ajustada e rodou mais algumas épocas. A gente pode ver que o estilo gerado é diferente, isso por causa dos datasets. Mas no dos Beatles as notas ainda ficam um pouco repetidas, não ficam tão bem, essa frequência de notas não muda tanto. Mas a gente acredita que é por causa do estilo musical, né? Porque lá embaixo tem uma variação maior e que nesse estilo não tem tanta variação, então a gente acredita que foi por causa disso. Mas a gente gostou do resultado obtido já. Bom, e vamos aqui por um pouco dos resultados, né? Bom, a gente treinou com os dois datasets 50 épocas. A gente usou uma RTX 3060 para conseguir rodar mais vezes. No de bar, a gente obteve 0.6 de acurácia e no dos Beatles 0.7 de acurácia. E a gente teve uma loss também de 1.0 na de bar e 0.9 na dos Beatles. A gente acredita que talvez mudando alguma coisinha, treinando um pouco mais, a gente consiga chegar em resultados melhores. A gente rodou por 50 épocas, achamos o suficiente e os resultados ficaram legais. Mas a gente acha que consegue chegar em coisas mais fidedignas e mais
complexas se a gente treinar um pouco mais, mas a gente ficou satisfeito com esse resultado e foi isso. Aqui a gente pode ver o treinamento em si, aqui com a acurácia e a perda. Bom, mas esse foi nosso trabalho, espero que tenham gostado e obrigado pelo semestre.